Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo à estreia do Em Paz com a História. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Tudo bem com você? Eu sou o Márcio Gata, hipnoterapeuta, mentor de coragem, e eu quero saber de onde você está falando. Diz de onde você está falando, eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem e se livrar daquele medo de agir, o medo de botar ação na própria vida. Então, se isso te interessa, fique aqui nos próximos minutos, porque hoje eu vou contar histórias. Iremos contar histórias de pessoas que ao longo dos últimos anos estiveram no meu consultório através da hipnoterapia, pessoas que estiveram sendo atendidas online também com a mesma eficiência, e eu vou contar essas histórias. E por que eu resolvi contar essas histórias? Porque existem muitas histórias que são parecidas com o que você talvez esteja vivendo. E você que está aí, talvez num momento difícil, num momento onde você não encontre esperança, no momento onde você talvez se sinta impotente, a ideia é exatamente que essas histórias possam te mostrar caminhos, possam te mostrar inspiração e, mais do que nunca, não deixar que você deixe de acreditar em você. Jamais deixe de acreditar em si, jamais deixe de acreditar que é possível você sair dessa situação. Tudo bem? Vai dizendo de onde você está falando para eu te dar um bom dia super especial. Deixa eu já dar um bom dia aqui para Cláudia Viegas. Bom dia, Cláudia, seja muito bem-vinda. A Cleide Vani Barros Nunes também por aqui. Elisângela Ribeiro, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. Bom dia. A Juliana Plaza. Oi, Juliana, seja muito bem-vinda. A Rosinha Ferreira também por aqui, seja bem-vinda. A gente vai falar daqui a pouquinho de uma história que tem a ver com insegurança. Será que você é aquela pessoa que tem dificuldade de tomar decisões, tem medo de agir? É sobre isso que a gente vai falar. Eu vou contar a história aqui de uma pessoa que eu atendi há 2 anos atrás, e você vai talvez compreender por que essa pessoa se tornou alguém insegura, alguém com medo de tomar decisões e fazer escolhas. E aqui, ó, já vai anotando, eu sempre peço para você trazer papel e caneta. Bom dia, Luiz, seja muito bem-vindo. Eu sempre digo que a primeira coisa é traga papel e caneta, porque você vai anotar muitas coisas. Eu vou falar muitas coisas aqui com você. Mas principalmente eu quero que você já entenda de cara que provavelmente o comportamento que hoje trava a sua vida, você não nasceu com ele. É um comportamento aprendido, é um comportamento que foi criado a partir de experiências que você teve. E eu vou contar essa história hoje, porque talvez essa história vá abrir a tua mente para que você talvez se conecte com aquilo que você hoje está vivendo. Então, é muito importante prestar atenção nessa história que eu vou te contar aqui daqui a pouquinho, para que a gente comece esse Em Paz com a História. O Em Paz com a História é também a minha retomada de lives diárias. Eu adoro fazer as lives diárias. Existem momentos que eu preciso parar por conta da minha agenda. Tenho as próprias hipnoterapias, as mentorias que eu dou, os grupos que eu lidero. Então, além, claro, da minha vida como pai, marido, filho, enfim. Então, tem muitas coisas aí eu preciso pausar. Eu pausei no final de novembro do ano passado e agora estou retomando porque eu gosto muito de estar aqui com você todas as manhãs. Então eu vou pedir um favor para você, dá um joinha aqui se você está feliz de estar aqui, e eu vou pedir, claro, para você compartilhar também com pessoas que são importantes para você, pessoas que talvez estejam vivendo a insegurança, tenham medo de decidir, de escolher. Tem aí em algum lugar aí no seu celular um aviãozinho, uma flecha, clica, provavelmente vai abrir uma janela e aí você manda para as pessoas que são importantes para você, pessoas que talvez sejam ajudadas com esse conteúdo. Tudo bem? Bom dia, Eloide, seja muito bem-vindo, integrante da comunidade Coragem. Alves Délia também por aqui, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda. Me diz também, o som tá ok? Me diz para mim se o som está ok. Eu estou usando hoje um fone aqui, só quero saber se o som tá ok, se você está me ouvindo super bem, para a gente começar a contar a história de uma pessoa. Já são quase 4.000 atendimentos nos últimos 7 anos. E aí eu falei, eu preciso contar essas histórias. Existem histórias incríveis, existem histórias
muito bacanas que vão ajudar pessoas que talvez estejam aí vivendo a mesma situação. Tudo bem? Então, ó, vamos começar então a contar, presta muita atenção aqui, a gente vai contar a história da... Eu vou usar, obviamente, um nome fictício para que, né, para não causar nenhum tipo de constrangimento, tá? Então eu sempre vou usar aqui no Impasse com a História um nome fictício, mas a história é real, todos os outros dados são reais, inclusive a idade. Então, essa é a história da Mariana. Mariana, 47 anos, eu a atendi em 2023, ela mora em Santa Catarina, casada, tem uma filha, empresária, formada em ciências biológicas com pós-graduação. E aí, se você olha esse pacote aí da Mariana, né, se você olha essa descrição que está aqui na tela para você, o que você pensa a respeito? Coloca aqui para mim. O que você pensa num primeiro momento a respeito disso? Uma mulher de 47 anos, casada, com uma filha, empresária, formada em ciências biológicas, com pós-graduação. Qual a primeira palavra que vem à sua mente? Coloca aqui. Bom dia, Guimarães. Bom dia, Elianelli. Seja muito bem-vinda. Qual a primeira palavra que te vem à mente quando você olha essa descrição? Boa, Eloide, parece perfeito. Pois é, parece perfeito mesmo. Só que as aparências enganam. Acho que você já ouviu esse ditado, né? As aparências enganam. E isso é muito importante para você refletir a respeito da sua história. Sofrer em silêncio, sofrer calado, não resolve o problema. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um joinha, um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Sofrer sozinha não resolve o problema. E às vezes a gente fica aparentando estar bem, a gente mostra, né, como a Eloide descreveu muito bem, né, parece perfeito, né, a gente mostra uma vida perfeita, só que a gente está ali sofrendo no íntimo. Então, assim, pedir ajuda é fundamental, é essencial. Bom dia, Tati, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. Então, a história da Mariana parecia perfeita, né, por essa descrição. Mas quando ela chegou até mim, né, até a nossa primeira conversa, o que ela relatou para mim? Olha só, deixa eu colocar aqui para você. Ela não aguentava mais sentir com frequência que ela não conseguia sozinha, que ela se sentia insuficiente, que ela se sentia incapaz e que ela sempre precisava de ajuda de outras pessoas. Olha só, aquela mulher empresária, formada, com pós-graduação, casada e com filho, ela, no íntimo dela, ela sentia com muita frequência que ela não conseguia as coisas sozinhas, ela se sentia insuficiente, incapaz. Alguém aqui se identifica? Escreve eu aqui se você puder, claro, se você se sentir à vontade, escreva eu aqui. Bom dia, Liginha, seja muito bem-vinda. Paula Roberta, fala Paula, seja muito bem-vinda. Bom dia, sejam bem-vindas ao Em Paz com a História, a minha retomada aqui com as lives diárias. Muitas pessoas se sentem assim, ela não conseguia sozinha. Então, o tempo todo, ela queria validação. Escreve aqui, validação. Era isso que ela buscava o tempo todo. Ela não se sentia capaz de tomar decisões simples e fazer escolhas dentro, por exemplo, do próprio negócio dela. Ela é empresária, tem uma empresa e ela não conseguia fazer isso. Ela se sentia muito insegura. E isso, presta muita atenção, isso foi aprendido. Teoricamente, ninguém nasce com essa necessidade, como a Juliana colocou aqui, de validação. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Nara. Bom dia, Maria. Bom dia... quem está aqui? Bom dia. A Ana Silva também, a Cristina. Sejam muito bem-vindas. A gente está falando da história da Mariana, de 47 anos, que estava buscando o quê? Validação. Porque ela sentia com frequência que ela não era capaz, que ela estava sempre precisando da ajuda de alguém. Mesmo ela tendo formação, conhecimento, ela não conseguia se sentir segura. Alguém aqui se identifica com isso? É muito importante você, sempre que eu falar aqui, você
fazer uma autoanálise. Será que isso se aplica também na sua vida? Porque olha só, os problemas que começaram a ocorrer com a Mariana a partir daí. Olha só, ela não resolver, ela começou a se sentir o quê? Alguém incapaz de gerenciar o próprio negócio. Ela começou a duvidar das próprias competências, das próprias qualidades. Ela não se achava capaz de fazer algo que ela sabe fazer, que ela tem conhecimento. Começou a entrar aqui uma coisa chamada, escreve aqui, autossabotagem. Alguém conhece esse termo? Autossabotagem. A autossabotagem é quando você literalmente se sabota. Você sabe o que tem que fazer, você tem os conhecimentos, só que você, inconscientemente, isso é muito importante salientar, inconscientemente, você se sabota. Alguém aqui já se auto-sabotou? Coloca aqui eu, se você já se auto-sabotou. Coloca aqui, é importante você reconhecer isso muitas vezes. Boa, Eloide, autossabotagem. Bom dia, Valdeir, seja muito bem-vinda. A Paula, autossabotagem, passo por isso ainda. Olha só, ainda passa por isso. Essa autossabotagem, ela precisa ser dominada. Por quê? Porque ela te afasta dos sonhos. Ela te afasta dos seus objetivos. A Juliana, eu várias vezes. E quando você começa a se sentir incapaz, você começa a viajar. Por exemplo, ela, no caso da Mariana, a Mariana, ela começou a pensar em largar a empresa e procurar um emprego como um emprego CLT, e nada de errado com isso, mas ela começou a duvidar que ela poderia ser capaz de gerenciar a própria empresa. E aí ela relatou isso aqui, ó, na empresa eu não tenho sócia. E por isso, decidir muitas coisas sozinha era muito difícil para ela. E eu quero que você escreva essa palavra aí, sozinha. Sozinha. Ela se sentia muito sozinha nessa tomada de decisão. E isso era muito difícil para ela. Tudo bem? A Ana, eu me sinto incapaz porque nunca consegui fazer nada. Tudo que começo a fazer, depois eu paro. Olha, Ana, então fica aqui comigo, porque talvez a história da Mariana vai ter muita conexão com a sua. Bom dia, Elias. O Luiz, isso é rotina na minha vida. Então fica aqui também, Luiz. Olha só, ela disse, e na empresa não tenho sócia e por isso preciso decidir muitas coisas sozinhas. O que é bem difícil para mim. Decidir sozinha é difícil. E eu quero que você guarde essa informação, porque você vai entender por que eu estou pedindo para você guardar essa informação daqui a pouquinho. Tudo bem? Outros problemas que começaram a surgir na vida da Mariana a partir desse momento que ela estava vivendo. Olha só, ela começou a ter incontinência urinária. Incontinência urinária. E claro que, primeira coisa que a gente sempre observa, há um problema físico, né? Há um problema físico. E ela já tinha ido ao especialista e não tinha nenhum problema físico. Era uma questão emocional. E por que existia essa questão emocional? Porque essa tensão, esse estado de tensão de ser dona de uma empresa, de ter que decidir as coisas sozinhas, isso dava medo para ela, gerava o quê? Um estresse tão grande que ela começava a ter essa incontinência urinária. É o medo dos desafios. Como uma criança. Como uma criança. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você está entendendo a história da Mariana. A Mariana, empresária, que estava se sentindo incapaz de tomar decisões e começou a ter vários problemas, como, por exemplo, incontinência urinária. E mais do que isso, ela começou a achar, a duvidar que ela não era capaz de gerenciar a própria empresa e estava pensando em largar a empresa para quê? Para voltar ao mercado de trabalho como CLT. E volto a dizer, nada de errado com isso, mas é algo que parece meio que incoerente, né? Não parece justo. Faz sentido isso para você? Não parece justo. O medo começou a tomar conta dela, a ponto dela fugir da própria empresa, de não ir para a empresa, para adiar, a procrastinar.
Procrastinação. Acho que o Luiz aqui falou um pouquinho isso, né? Procrastinação. Procrastinação é o quê? Adiar aquilo que você precisa fazer. É adiar aquilo que realmente vai construir, por exemplo, a tua felicidade, o teu sucesso. É adiar. É deixar para depois. Só que a procrastinação, presta muita atenção aqui. Muita gente acha e diz, principalmente aqui na internet, que basta você ir lá e fazer. E procrastinação não tem nada a ver com preguiça, não tem nada a ver com você não querer nada com nada na vida. Procrastinação é um sintoma que vem como consequência de um medo. No caso da Mariana, o medo de errar. O medo de tomar uma decisão e como a partir dessa decisão ter uma consequência. Aliás, qualquer decisão tem uma consequência. E nem sempre vai ser a consequência que você espera, a consequência que você gostaria. Talvez você erre e esse medo começou o quê? A paralisar a vida da Mariana. Alguém aqui está se identificando com a história da Mariana? Escreve eu aqui, porque agora a gente vai entrar na infância da Mariana para entender como isso foi construído ao longo de toda uma vida. Coloca aqui se você está se identificando com a história da Mariana. Deixa eu dar um bom dia para Rose Oliveira. Saudades, bom dia, Rose. Seja muito bem-vindo. A Gladys também por aqui. A Fernanda Xavier, bom dia. Lilian Ramos, minha amiga, seja muito bem-vinda. O Marcelo Rodrigues, meu grande amigo, sou padrinho de casamento do Marcelão, seja muito bem-vindo, meu amigo. A Lenilza também por aqui, bom dia. O Elias também por aqui, bom dia. A gente está falando aqui da história da Mariana, a gente está falando, hoje é a estreia do Em Paz com a História, onde eu estou trazendo histórias de pacientes meus da hipnoterapia, para contar essas histórias, para talvez você entender um pouquinho do que está acontecendo com você. Tudo bem? Bom dia, Lídia. Também seja muito bem-vinda. Agora, a Paulo, entendendo e se identificando, estou melhor hoje, mas meu corpo somatizou vários sintomas e até uma doença. Ter consciência. Blindagem emocional me faz não carregar tanta coisa como antes. Excelente, excelente, Paula. Que bom saber. Bom dia, Daniela, integrante da comunidade Corais, seja bem-vinda. Sim, é possível, Paula, é possível. Vamos entrar agora na história da infância da Mariana. Por que a gente vai falar da infância? Porque a infância, ela molda a nossa vida. A infância, ela traz pra gente muitas respostas do que está acontecendo hoje. E olhar para a nossa infância é fundamental para a gente poder resolver aquilo que está o quê? Nos travando hoje. Enquanto você ficar preso às dores do passado, isso vai impactar no seu presente e, claro, no seu futuro também. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Vai impactar no seu presente e no seu futuro. Por isso que a gente precisa resolver essas histórias do passado. E aí dentro da infância da Mariana, vou te dar aqui algumas informações importantes, olha só. Gestação. Eu sempre faço algumas perguntas que são essenciais para entender um pouquinho mais da história. Uma delas é da gestação. A gestação, ela foi desejada ou ela foi inesperada? Porque existe uma diferença. Quando a gestação ela é desejada, como foi no caso da Mariana, é uma gestação que teoricamente tem. Vai ter afeto, vai ter carinho, vai ter presença. Teoricamente é isso, ok? E existe a gestação que é inesperada. Coloca aqui, a sua gestação foi desejada ou foi inesperada? Uma gestação inesperada é aquela que acontece e os pais, pelas razões deles, não estavam preparados, enfim, estava uma confusão na vida das pessoas. E a partir desse momento, o que acontece? A partir desse momento, as histórias começam a ser construídas e o bebê, que talvez seja você, que estava lá na barriga da mamãe, começa a absorver todos os sentimentos, todas as emoções da mãe. Tudo bem, ó. A Elodie foi aleatoriamente, a Rose inesperada, a Ana Silvia
inesperada. Bom dia, Ângela Possato. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda. A Suzana também por aqui. A Diginã, integrante da comunidade Coragem. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Além disso, informações importantes. A Mariana teve 3 irmãos, sendo que o primeiro não nasceu, houve um aborto espontâneo. Aí vem a Mariana, que é a segunda. Entre a Mariana e a irmã caçula também houve um outro aborto. Ela, então, teoricamente, ela é o quê? A primeira filha. Mas numa ordem, isso a constelação sistêmica e familiar fala muito bem, explica muito bem, ela é a segunda filha. Isso faz muita diferença, muita diferença. Bom dia, Luciana! A Elisângela, indesejada. A Lilian, super esperada. A Liginha, inesperada. Bom dia, Walter, seja bem-vindo. Então a Mariana é a primeira filha viva. E aí você vai começar a entender a história da Mariana. A Mariana tinha muitas responsabilidades na infância, especialmente o quê? Cuidar da irmã mais nova, que tinha uma diferença de 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Por que ela teve muitas responsabilidades? Porque agora você vai entender a relação dela com a mãe. Olha só, a minha mãe trabalhava fora e não lembro muito da minha mãe comigo. E aqui é muito importante, olha só, foi uma gestação desejada. Mas pelas circunstâncias da vida, a mãe da Mariana não conseguiu estar presencialmente, emocionalmente com a Mariana. Por quê? Porque ela trabalhava fora. Então, desde cedo, a Mariana ficou primeiro sob os cuidados de outras pessoas. E claro, imagina agora, e você tem que se colocar no lugar da Mariana de 3, de 4 anos. A Mariana, aquela criança, se sentiu sozinha. Como é que você se sentiria sozinha com 3, 4 anos? Porque não vale você falar o seguinte, com a idade que você tem hoje, mas tudo bem, né? Coisas da vida. Sim, coisas da vida. E aqui não é para julgar a mãe da Mariana ou qualquer mãe que seja, mas a gente precisa ser muito o quê? A gente precisa ser muito sincero com a realidade que a Mariana, criança, viveu. Ela se sentiu sozinha e ela se sentiu sobrecarregada. E aí o que acontece? Ela começa, olha só, ela começa a carregar essas responsabilidades, como por exemplo, pela vida ou pelo bem-estar da irmã mais nova. Ela se torna o quê? Uma pessoa tensa. Ela se torna uma pessoa preocupada pelo bem-estar da mãe, pelo bem-estar da irmã. E aí uma outra coisa importante, que eu sempre pergunto também, a relação com o pai. O meu pai trabalhava no 3º turno, na madrugada, e ele dormia de manhã e de noitinha. Nós não podíamos fazer barulho. Não lembro dele brincar conosco. Ficávamos sozinhas durante a manhã. Ou seja, uma infância de muita solidão. Mesmo com o pai, e aí também, sem julgar o pai. O pai precisava dormir, a mãe estava trabalhando, essa era a circunstância da família. Mas o fato é, a Mariana ficava sozinha a maior parte do dia e ainda com o quê? Com a responsabilidade de cuidar do bem-estar da irmã mais nova. Agora começa a imaginar, começa você se colocar, alguém se identifica com essa história aqui, ou com alguns trechos dessa história? Talvez uma infância que você ficou mais sozinha, uma infância onde seus pais precisavam trabalhar. Me conta aqui se isso tem congruência com a sua história. Coloca aqui, eu quero saber. Deixa eu dar um bom dia para a Laura, para a Elaine, a Bruna Ambrosi, integrante da comunidade Coragem. Bom dia, seja muito bem-vinda. Essa história da Mariana é uma história muito comum, principalmente esse trecho onde crianças que tiveram uma infância mais solitária. E isso tem sim um impacto na vida adulta e na vida presente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Porque agora a gente precisa entender, então, qual é a relação, e aí é importante, qual é a relação entre o problema atual e a história de infância. Veja se isso faz sentido para você. Ela teve, como a gente já falou aqui, uma infância solitária,
A mãe trabalhava muito, o pai trabalhava na madrugada, ela foi muito exigida e havia um clima tenso na casa. Por quê? Olha só, informação importante, porque é uma pergunta que eu faço sempre também para as pessoas que fazem hipnoterapia comigo, que é a seguinte: como era o relacionamento dos seus pais como um casal? Como era a relação dos seus pais como um casal? E olha só o que ela respondeu. Eles discutiam durante o dia e tinham relação à noite. Isso era confuso para mim. Ou seja, não existia ali, e aí claro, dentro de uma vida de um casal existem altos e baixos, várias circunstâncias, mas principalmente a discussão durante o dia. Imagina o impacto disso para uma criança. E é por isso que você precisa sempre olhar para a criança que você foi e aquele contexto familiar para ver o impacto disso. Porque num cenário familiar de brigas, num cenário familiar de discussões, a criança ela fica tranquila? Você adulto, adulta, talvez não fique tranquila num ambiente assim. Imagine aquela criança que ainda não tem maturidade emocional, escreve aqui, maturidade emocional, para lidar com essa situação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um joinha para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para Elaine, para Laura Maciel, para Sandra, para Neide Santiago. Bom dia, Neide. Seja muito bem-vinda. Não tem maturidade emocional para lidar com isso. E isso, olha só, essa tensão foi gerando o quê? Um comportamento de ansiedade nela. Por quê? Porque a criança começa a entender e gerar várias interpretações a partir dos fatos que estão acontecendo. Será que hoje mamãe e papai vão brigar? Será que hoje mamãe e papai vão ter relação? Apesar dela não saber o que era exatamente o que era aquilo, hoje ela entende, mas como é que vai ser? E aí essa incerteza gera o quê? Ansiedade. Escreve aí, a incerteza gera ansiedade. Ela alimenta a ansiedade. Você não sabe o que vai acontecer. Será que vai acontecer uma coisa boa? Vai ser uma coisa ruim? Será que eles vão brigar feio dessa vez? Tá fazendo sentido isso para você? E aqui é muito importante você entender essa construção. Lembra, a Mariana, uma mulher de 47 anos, empresária, com ótimos conhecimentos, ela começa a se sentir incapaz. Por quê? Porque ela está ali, ela tem medo de decidir, ela tem medo de errar. E aqui, presta muita atenção, esse medo de decidir estava ligado, e aí na hipnoterapia, no processo, no meu protocolo de 60 dias, que a gente entendeu. Ele estava ligado à dor da solidão da infância e ao excesso de responsabilidade que ela teve. Por quê? E aí lembra que eu falei no início que o aprendizado, né? Existe um aprendizado. Você teoricamente não nasceu com os medos que você tem hoje. Foram medos aprendidos através de experiências que você teve. A nossa mente aprende de duas maneiras. Escreve aqui, repetição e impacto emocional. Repetição e impacto emocional. E quando acontecia algo na casa e que, digamos, desagradava a mãe ou o pai, era a Mariana que tomava bronca. Era a Mariana que muitas vezes era castigada. Era muitas vezes a Mariana que tomava lá uma chinelada. Ela não sofreu grandes violências, mas havia sempre o quê? Punição. Fez algo errado, punição. Fez algo errado, um castigo. Fez algo errado, uma chinelada. Fez algo errado, uma bronca verbal pesada. E aqui você precisa entender que essa construção, ela pode também ter acontecido na sua vida. Por quê? Esse medo que talvez hoje paralise a sua vida, eu não sei qual é o medo que hoje paralisa a sua vida, eu não sei exatamente como é que está a tua vida, aonde que ela está travada, ela tem o quê? Uma causa. Escreve aqui, causa. Todo sintoma tem uma causa. A Ana, olha só, passava por isso. Todo sintoma tem uma causa. Então, como a Ana, pessoas que passam por isso, por essa punição, claro que elas começam o quê?
a se tornarem mais receosas em agir. Elas se tornam mais receosas em tomar uma decisão. E aí o que acontecia na vida da Mariana? Nesse momento da vida onde ela tem uma empresa e ela precisa tomar decisões, né? E ela precisa tomar decisões para ela poder fazer a empresa dela crescer, para ela ter resultados, o que acontece? Ela começou a paralisar, porque a mente dela começou o quê? A fazer o quê? Conexão com as dores da infância dela. O nosso cérebro, presta muita atenção, ele trabalha por associações, o tempo todo são associações. Então, quando a mente observa que você está numa situação que você está sozinha e que você tem que decidir e que às vezes é uma responsabilidade muito grande, o que acontece? A mente faz você fugir, paralisia, e isso é automático. A procrastinação, ela vem exatamente dessa fuga. Ela faz, por quê? Acontece por quê? Porque inconscientemente a tua mente não quer que você passe pela mesma dor que você teve lá atrás. Tudo bem? Faz sentido? E aí o que nós fizemos nesse protocolo de 60 dias de hipnoterapia que eu tenho e que eu, junto com a Mariana, nós aplicamos? A cura da ferida emocional do abandono, especialmente em relação à mãe. Esse abandono emocional que foi precoce, ele precisava ser o quê? Essa ferida precisava ser curada. Uma ferida aberta, ela continua o quê? Te machucando. Ela continua te machucando. Porque toda vez que acontece algo no presente, a ferida dói de novo. Existem 5 feridas emocionais. A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça. A ferida do abandono, ela é a principal causadora, por exemplo, da dependência emocional. Alguém aqui vive a dependência emocional? A dependência emocional, ela é uma consequência da ferida do abandono. Por quê? A pessoa se sentiu sozinha, desprotegida muitas vezes. Por isso que aí o que a gente faz no trabalho com a hipnose? Acolher essa criança. Importantíssimo acolher essa criança. Além disso, a compreensão de que ela não era responsável pela harmonia da casa e pela harmonia dos pais. Por quê? Porque isso inconscientemente na mente da Mariana se tornou uma verdade. Ela era responsável pela felicidade de todo mundo. Então, se ela errasse, o que iria acontecer? Não ia ter felicidade, os pais iam brigar, os pais eles iam discutir. Isso estava gerando exatamente o quê? O mesmo comportamento nela agora na fase adulta. Se eu tomar uma decisão, as pessoas vão ficar infelizes. E aí com isso eu paraliso. Tudo bem? Outra compreensão que a gente trabalhou no protocolo, a compreensão de que ela não precisava fazer tudo perfeito. Por conta exatamente o quê? Da punição. Toda vez que ela fazia algo e que não era do jeito que a mãe ou o pai queriam, ela era castigada, ela sofria uma punição. E aí, claro, ela começou a, o quê? A buscar a perfeição. Alguém aqui tem o perfeccionismo como característica? O perfeccionismo esconde esse medo de errar. Agora, esse medo de errar foi aprendido. Por quê? Porque você provavelmente em algum momento foi repreendida, castigada, punida por algo que você talvez tentou fazer e não deu certo, especialmente na infância. Só que você precisa compreender uma coisa, você era uma criança. Uma criança, ela tem, né, ela está aprendendo a viver, ela está aprendendo com o mundo, com as experiências. E aí, claro, que aí a gente tem que compreender também os nossos pais, mas os nossos pais, eles talvez não tiveram paciência, eles não tiveram acolhimento com você, eles não conseguiram compreender que você era apenas uma criança. Tá fazendo sentido isso para você? E, por fim, reprogramação da mente para tomar decisões, mostrando que ela sim era capaz. E essa reprogramação é fundamental para quê? Para que ela não paralise mais. Olha só, Diginã, eu tenho todas as feridas, mas existe sempre, Diginã, uma ferida principal que é a primeira. Uma que é a primeira, é a principal.
é a ferida de identidade, né? O que gera uma crença de identidade. Então existe uma primeira. Se você tem todas, eu arrisco a dizer que a primeira é a rejeição, né? É a rejeição. E a partir daí as outras vão sendo consequência dessa ferida da rejeição. Tudo bem? A Ju, perfeccionista eu sou. Pois é. E aí, Ju, tem que olhar para a tua infância. Você era muito cobrada, você era punida, você vivia num clima de tensão ali que você não podia errar, que você precisava fazer tudo certo. Isso é muitas vezes inconsciente. A criança não tem a noção do que é certo, errado, bom, ruim. Ela vai entendendo com a história. Tudo bem? Faz sentido dela? Sentido? Ela vai entendendo isso a partir da história dela, dos acontecimentos. Então, nesse protocolo de 60 dias que eu apliquei, apliquei na Mariana, eu uso a hipnose, né? E foi um protocolo muito bem sucedido, muito bem sucedido. E já na primeira sessão, né, meu protocolo de hipnoterapia, ele tem 60 dias de duração e a cada 15 dias a gente tem um encontro. E aí o que acontece? Na primeira hipnoterapia completa, nessa primeira hipnoterapia, ela é uma terapia longa, de cerca de 2 horas. Por quê? Porque a gente vai meio que ponto por ponto e aí a gente, pelo menos 80% das causas a gente trata. E quando a gente faz isso, a mudança de comportamento, ela é imediata. Por quê? Presta atenção. O seu comportamento, ele atende àquilo que você acredita, a uma crença. Por exemplo, você está aqui hoje comigo por quê? Que é o comportamento. Você está aqui me assistindo nesse momento. O comportamento é esse. Por quê? Porque você acredita que esse conteúdo aqui vai te ajudar. É a crença. O conteúdo vai me ajudar, o meu comportamento. Vou assistir o Em Paz com a História com o Ogata. Faz sentido? Se você não acreditasse que esse conteúdo era bom para você, você estaria aqui? Não. Você não estaria aqui, você estaria fazendo qualquer outra coisa. Então, quando você muda a crença, quando você ressignifica, você dá um novo significado àquilo que aconteceu, isso é o que a gente chama de reprogramação da mente. A mente se reprograma. E a partir daí você começa o quê? A ter um comportamento diferente. Quem aqui precisa ter um comportamento diferente na vida? E o comportamento não é o comportamento de certo, errado, bom, ruim, mas um comportamento que te leve a resultados diferentes. Tudo bem? Porque assim, é uma insanidade, como já diria Einstein, ou como dizem que disse Einstein, porque essa frase nunca foi comprovada que Einstein disse, é uma insanidade querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você só passa a ter resultados diferentes se você faz coisas diferentes, ou seja, um comportamento diferente. Mas para ter um comportamento diferente, você precisa ter o quê? Crenças diferentes. E esse é o grande papel da hipnose na reprogramação da mente. E aí olha que legal, no final do protocolo, eu recebi a mensagem da Mariana. Essa mensagem aqui, ó. Vou até tirar um pouquinho os comentários para todo mundo conseguir ler aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Quero te contar algo muito especial, Gata. Lembra que eu precisava tomar aquela decisão sobre ter uma sócia ou não? Essa era uma decisão, ela tinha uma amiga que ela acreditava que seria uma boa sócia e ela, quando a gente se conheceu, ela estava meio paralisada exatamente nisso. E que eu procrastinava muito. Então, na quinta passada, eu tomei a decisão sem medo, sem ansiedade, muito segura do que eu estava fazendo. Se fosse antes do processo que fizemos, acho que eu estaria ainda paralisada. Te agradeço muito. Ou seja, a partir do momento que ela reprogramou a mente, ela passou a tomar decisões, a fazer as escolhas, a confiar nela. E isso que eu quero que você entenda. Para você ter aí a vida que você deseja, você precisa ter o quê? Uma programação talvez diferente. Ou seja, fazer as pazes com a sua história, que foi o que a Mariana fez. Quando você faz as pazes com a sua história, é você ressignificar, dar um novo significado àquilo que aconteceu e que te machucou. Aquilo que foi ruim e que tua mente criou uma interpretação e que faz você sofrer. A vida que você deseja, ela
pode ser conquistada se você estiver disposta a quê? A mudar essas programações. Enquanto essas programações estiverem ativas, você pode até ter força de vontade para mudar alguma coisa, mas você não vai mudar por muito tempo. Porque a programação que a gente fala aqui, essa programação mental, é como um programa de celular, um aplicativo. Se aquele aplicativo tem um problema, ele vai rodar errado, não vai? Ele vai abrir errado, ele vai ter bugs. É a mesma coisa. Você pode desejar algo, mas se você não mudar os elementos que compõem esse processo, você nunca vai conseguir o resultado que você deseja. Quer ver um exemplo? Imagina que você queira fazer hoje um bolo de banana. Imagina assim, eu quero fazer um bolo de banana. E aí você pega farinha, você pega ovos e você coloca laranja. Que bolo que você vai ter no final? Escreve aqui pra mim. Que bolo que você vai ter no final? Você vai ter um bolo de banana? Colocando ovos, farinha e laranja? É esse bolo que você vai ter? Vai ser um bolo de banana? Não, não vai ser um bolo de banana. Vai ser um bolo o quê? De laranja. Como é que mas eu quero ter um bolo de banana, gata. Então o que você tem que fazer? Primeiro, tirar a laranja da receita. E depois você vai colocar o quê? A banana. Colocando a banana, aí sim você tem um bolo de banana. Então, assim, a mesma coisa na tua vida. Você quer ter sucesso? Você quer ter prosperidade? Você quer ter relacionamentos melhores? Você precisa tirar o quê? A laranja que está aí errada. Porque tem alguma coisa aí na tua programação que está errada e que está gerando o mesmo comportamento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu ver aqui a Ju, adiginando só um pouquinho. A rejeição é que dói mais. Sem dúvida, a ferida da rejeição é a ferida mais profunda, porque ela ataca o nosso direito de existir muitas vezes, né? É muito profunda essa ferida. A Juliana, vivi em clima de tensão, cuidava do meu pai alcoólatra na época e das minhas irmãs pequenas para minha mãe trabalhar para fora. Olha só, a sua história, Ju, é muito parecida com a da Mariana, muito parecida. Só que aí, claro, né, componentes talvez mais pesados, né, como pai alcoólatra, mais irmãs para você cuidar. Então isso faz com que você provavelmente até se sinta capaz e aí você não consegue prosperar, você não consegue avançar. Por quê? Porque às vezes é o medo da responsabilidade, é o medo de tomar uma decisão, errar e aí ter que viver tudo aquilo que você vivia lá atrás. Tudo bem? A Paulo, isso é muito verdade, muda mesmo. Gratidão, gratidão, mentor. Obrigado. Alessandra Bastos, seja muito bem-vinda. Tiago Correia, integrante da comunidade Coragem, também por aqui, seja bem-vindo. A Kathleen Oliveira, a Neidinha Silva. Isso, eu preciso colocar banana. Mas principalmente, tirar a laranja. Isso é o principal. Tirar a laranja é o principal para você ter o bolo de banana. Enquanto a laranja estiver ali, e você colocar banana, você vai ter um bolo de laranja-banana, banana-laranja, nem sei como é que chama isso, mas você não vai ter o bolo genuíno de banana que você queria. Tudo bem? A Sandra Campos, bom dia. A Edivânia também. A Ângela também por aqui, seja bem-vinda. A Heloíde, é verdade, antes de ressignificar com o gata, doía muito a rejeição. Pois é. E o problema de você manter uma ferida emocional de alto impacto como a rejeição é que qualquer coisa que aconteça na tua vida hoje, adulta, e você mesmo você tendo maturidade emocional para entender, quem realmente sente a dor não é você, adulto, mas é a tua criança, a criança que está aqui dentro. E aí ela, sentindo essa dor, ela domina todas as suas ações. Todas as suas ações. Porque assim, a rejeição na vida, ela faz parte. Ela faz parte. Tem gente que são ótimos profissionais, por exemplo, que eu conheço, mas que tinham, por exemplo, medo de vender. Alguém aqui tem medo de vender? Medo de vender qualquer coisa. E por quê? Eles tinham medo de vender pela rejeição. De, por exemplo, eu chegar e falar o seguinte, olha, eu vou oferecer aqui para você esse fone de ouvido. Você quer comprar esse fone de ouvido? É R$200. Aí você pode falar para mim, sim, eu quero, né? E você pode falar, não, eu não quero.
E o medo de ouvir esse não, eu não quero, abala o quê? Abala, né, a confiança, a pessoa fica mal. E por que que isso acontece? Porque em algum momento essa rejeição já aconteceu. E aí a mente fala o seguinte, lembra quando você foi rejeitada lá na gestação? Aquilo doeu muito, então vamos evitar a rejeição. A mente trabalha para evitar que você tenha dor. E aí eu nem vou tentar vender, porque, puxa, se eu tentar vender esse fone, você vai me rejeitar, você pode me rejeitar. E eu não quero viver a rejeição, então eu deixo de vender. Talvez a sua vida hoje ela esteja paralisada, por quê? Porque você carrega muitas feridas emocionais. Alguém aqui se identifica com isso? Tudo bem? Bom dia, Eloir, bom dia, Val, sejam bem-vindas, a Keila também por aqui. Por isso, ó, eu vou te oferecer algo que eu vou oferecer essa semana aqui, que é a estreia do Em Paz com a História, as lives diárias que estão de volta, que é o seguinte, todo o meu protocolo de hipnoterapia começa com uma sessão de avaliação, que é uma conversa onde eu faço várias perguntas, onde você vai preencher um formulário antes para eu entender um pouquinho da sua história, para que em 45 minutos eu te dê clareza e direção. Então, se você quiser gratuitamente, porque essa sessão ela custa hoje R$ 397, você escreve avaliação aqui. Eu vou, para os 3 primeiros que preencherem o formulário, eu vou dar essa sessão gratuita, tá bom? Para os 3 primeiros. Eu não vou dar mais por conta da minha agenda, eu estou com uma agenda bem apertada, mas eu vou fazer isso essa semana, tá bom? Então, ó, escreve avaliação aqui nos comentários, você vai receber um link no seu direct. Recebendo esse link no direct, vai ter lá clica no botão, vai ter um formulário para você preencher. São acho que 5 perguntas, porque eu preciso me comunicar com você, tá bom? Então, para as 3 primeiras pessoas que preencherem esse formulário, eu vou dar essa sessão gratuita, tá bom? É uma sessão que ela abre muitos caminhos, você vai entender a sua história. O meu papel é exatamente o quê? De entender o que aconteceu na tua infância, o que está acontecendo com você hoje, e a partir daí, o que eu faço? A partir daí eu mostro para você um caminho. Olha, faça isso, faça aquilo, é melhor que você tome essa decisão. Tudo bem? Então, avaliação. Escreva aqui nos comentários e você pode ganhar aí essa sessão de avaliação nos próximos dias. Tudo bem? Coloca aqui o que ficou de mais impacto aí na sua mente do que a gente conversou hoje, o que você entendeu, não apenas da história da Mariana, mas da sua história, o que você entendeu da sua história, a partir da história, claro, da Mariana que a gente contou aqui, o que você entendeu da sua história para a gente poder aqui debater e fechar esse Em Paz com a História, a estreia desse novo conteúdo que eu estou aqui disponibilizando para você. Boa, Beth, seja bem-vinda. Beth Rezende, avaliação escreveu, ótimo. Edson, seja bem-vindo. Luciano também por aqui, seja bem-vindo. Coloca aqui o que você aprendeu. E aí lembrando uma coisa, deixa eu dar um outro recado enquanto você coloca aqui. Eu tenho uma comunidade, eu tenho 2 comunidades que eu lidero. Uma é a Comunidade Coragem, que é um grupo de pessoas, tem muita gente aqui da Comunidade Coragem. Quem está aqui da Comunidade Coragem, escreve Comunidade Coragem, quem ainda está aqui. E eu tenho a comunidade Autoestima Saudável, que é uma comunidade aberta, gratuita, para você recuperar sua autoestima. E lá eu dou aulas ao vivo às terças-feiras, tá bom? Amanhã, inclusive. E essa aula é no YouTube e depois, para quem está no grupo, tem sempre um processo terapêutico. E eu faço no Zoom, fechado, para poder ver todo mundo, para poder ajudar as pessoas, tá bom? Então, ó, se você também quiser entrar aqui para a comunidade Autoestima Saudável, ó, escreve autoestima aqui nos comentários e você recebe um link no direct para você entrar gratuitamente no grupo de WhatsApp, tá bom? Então amanhã a gente vai ter aula. Amanhã, aliás, ó, o nosso tema, deixa eu pegar aqui o nosso tema. Cadê o nosso tema? Cadê o nosso tema de amanhã aqui, ó? Como se libertar da mágoa sem repetir os mesmos erros do passado. Aliás, foi um tema escolhido
pela turma da comunidade Autoestima Saudável, tá? Então, como se libertar da mágoa sem repetir os mesmos erros é o que a gente vai falar amanhã. Então, digita autoestima aqui para você participar, tá bom? Participar do nosso encontro de amanhã, terça-feira, beleza? Então, escreve autoestima para você participar. Ó, várias pessoas da comunidade aqui, olha só, Diginan, a Beth, a Tati, Diginan, a Diginan já tinha falado aqui. Eloíde, a incerteza gera mais ansiedade, exatamente. Quando você, por isso que a ação, e para quem é da comunidade eu falo direto, a ação ela ajuda o quê? A controlar a ansiedade. Tudo bem? Ela ajuda a controlar a ansiedade. Por quê? Porque você, quando você atualmente não sabe para onde você vai, isso gera exatamente um estado ansioso, que era o que acontecia na questão da Mariana. Ela não sabia se os pais iam brigar ou não, ou se eles iam ter uma noite de amor, uma noite bacana. Então ela não sabia. Então aquela tensão, aquele excesso de responsabilidade começou a travar ela. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha gostado. Amanhã estaremos aqui 8h30 para mais um Em Paz com a História. Eu vou contar uma outra história e talvez ela também te ajude a entender melhor o que está acontecendo com você e como resolver. Tá bom? Um grande abraço, um lindo dia para você. Tchau!